Pronto, Tá compartilhando a tela aqui? Normal? normal. Você passar aqui então. Isso aqui vai ser a agenda. Ó, já tem convidados aí, tá? Só pra te avisar. Ah, legal, bacana. Show. Deixa eu voltar aqui. Em alguns minutos vai sair um e-mail também já de começou. Bacana, legal. Vou falar bastante. Eu vou só aproveitar esse tempinho. Eu vou lá pegar uma água e já vem, tá, Marcelo? Fica tranquilo. Se quiser até tirar a sua câmera, aí fica tranquilo. Ah, bacana. Beleza. Voltei.
Boa tarde, boa tarde. Começaremos dentro de alguns instantes, tá? Dentro de precisamente 5 minutos.
Bom, aqui no meu relógio, pelo menos são 4 horas em ponto. Quero agradecer a presença de todos que estão aqui com a gente no nosso webinar de Phishing, além da teoria, com Alexandre Miyoshi. Antes de passar a bola para o Alexandre, eu quero dar alguns recadinhos aqui, em nome da Red Belt. Eu estou habilitando aqui para todas as pessoas que estão entrando no nosso webinar para permissão para falar, caso tenha alguma dúvida necessária durante o webinar. Porém, vou pedir a gentileza que vocês deixem o microfone de vocês no mute, no mudo. Tá? E qualquer dúvida, qualquer necessidade, vocês também podem colocar no chat ou no Q&A. E aí, à medida do possível, eu vou interagindo também com o próprio Alexandre para poder responder todas as perguntas que forem feitas nos boxes, tá? O vídeo será disponibilizado, a gente está gravando esse webinar, ele será disponibilizado em nosso canal no YouTube. Porém, quem desejar pedir, é só entrar em contato conosco após o webinar, tá? Mais uma vez eu agradeço. Vou passar aqui a conversa para o Alexandre e estou aqui à disposição. Obrigado. Obrigado, viu, Marcelo? Obrigado mesmo aí pela apresentação inicial. Vi que já tem bastante gente aqui participando com a gente, tá? Pessoal, prazer em conhecê-los, tá? Eu faço parte da equipe Red Team aqui da Red Belt Security, tá? Como consultor Pentester. E hoje eu vou passar para vocês um tema que eu particularmente acho bem legal, né? Um tema aí que está em ascensão a cada vez mais aí com relação ao mundo da tecnologia, tá? Então, como o Marcelo comentou, se vocês tiverem alguma dúvida com relação à apresentação, pode me interromper, não tem problema. Embora ali no finalzinho a gente abre um espaço para vocês tirarem dúvida ou alguma coisa do tipo, tá bom? Então, muito obrigado pela participação de vocês. Vamos seguir aqui, então, com a apresentação, tá? Bom, para a nossa agenda de hoje, nós teremos 4 pontos, tá? Serão tópicos simples ali, com conteúdo balanceado entre uma parte teórica e uma parte prática também, tá? Então, a gente vai iniciar ali, basicamente, falando o que é o Phish, né? Quais são os seus tipos mais comuns. O ambiente demonstrado, né, para o pessoal que tem interesse em montar seu próprio ambiente e fazer alguns testes ali por conta mesmo. Então, a gente vai mostrar como foi feito. Ó, tem alguém com o microfone aberto aí. Então, a gente vai passar por anatomia de um ataque, infraestrutura e as ferramentas que nós utilizamos, tá? Vou dar um spoiler, são 2 ferramentinhas aí que a gente pode utilizar, tá? Vai utilizar, inclusive. Aí a gente passa para o tópico de como se defender, proteções em ambiente corporativo, dicas para proteção pessoal. E, por fim, a gente passa ali, bem rapidamente, por questões da conscientização, né? A importância de difundir o conhecimento, tá bom? Para quem não sabe o que é o phishing, né? O phishing nada mais é que uma técnica de crime cibernético, tá? O intuito, então, do phisher, basicamente, é extrair informações ali com dados sensíveis, né? Dados confidenciais, especificamente de uma pessoa, né? Essa pessoa possivelmente deve conter algumas informações ali na sua máquina, com relação a dados bem críticos, com base na empresa, né? Então, o intuito ali, basicamente, do phisher é pegar essas informações, né? Também com benefícios próprios, né? Com viés ali de extorquir as pessoas. Então, o intuito ali basicamente pegar as credenciais, usufruí-las ali, inclusive pegar esses dados que são criteriosos de uma empresa, dados estratégicos, e utilizá-las ali como forma de extorsão, né? Muito de vocês devem ter conhecimento com relação à parte de ransomware, né? Ultimamente tem tido uma onda muito forte com relação a esse tipo de ataque, isso porque é muito vantajoso para eles, né, difundir esse tipo de ataque. Então, quanto mais eles conseguem difundir para as pessoas que não entendem sobre o assunto, muito mais fácil para eles, né? Inclusive, isso acontece dentro das organizações, o que é muito triste, né? Culturalmente falando, o Brasil pega um pouquinho com relação a essa parte de cibersegurança, né? De passar esses conhecimentos para as pessoas que sabem menos que nós, né, que estamos na área de tecnologia. Então, o intuito também dessa apresentação é reforçar esse conhecimento para vocês e também incentivá-los a passar para os demais, tá? Mas o que gira em torno ali basicamente de um phishing, né? Então, a personificação de uma pessoa, então é muito mais fácil aplicar um determinado golpe ali quando você confia numa pessoa, né? Tem a questão de proximidade, então o phisher, né, que vai aplicar um determinado golpe, ele tem o intuito ali de passar-se por uma pessoa, né? Vocês devem ter recebido já algum possível contato via WhatsApp, né? Alguma mensagem suspeita ali no Messenger, no Facebook, em grupos, enfim, né? Então as pessoas tendem a se passar por pessoas ali. Também como entidades, né? Grandes CNPJs aí também são alvos ali como ataques de phishing, né? Então, se a organização hoje não trabalha com, por exemplo, com threat intel,
vai sofrer muita dificuldade ali para identificar páginas fraudulentas, né, que basicamente simulam ali grandes organizações, né. Então é comum também ter o clone de e-mail, né? E-mails também não passam despercebidos. Então a mensagem lá que vocês recebem com relação à recuperação de senhas, eles usam aqueles templates lá para dar um norte ali para os tipos de ataque, né? Mas muitas das vezes esses ataques eles são já mitigados por filtros de anti-spam, tá? Páginas web também, né? Como eu falei, o clone de páginas é muito comum acontecer, mas também podem criar serviços ali que jamais entregarão a sua devida promessa. Então, muitas das vezes ali a extorsão de cartão de crédito ou dados sensíveis do usuário para possíveis outros tipos de ataque, e no final das contas a pessoa vai receber na casa dela uma caixa com uma pedra, né, em vez de um celular, basicamente. Então, é muito comum disso acontecer também, e provavelmente vocês já devem ter se deparado com alguma dessa situação. Mas também tem outro ponto, né? Um bom fisher ali, um cara que aplica um bom phishing, ele usa recursos muito bem apropriados, né? Uma escrita muito bem feita, né? Acho que todos daqui já devem ter passado por um momento onde já viu algum tipo de ataque ali com erros grotescos de texto, e mesmo assim tem gente que cai, né? Por incrível que pareça. Pode parecer bizarro, mas as pessoas ainda continuam caindo, né? Mais para frente vai falar com relação a alguns dados bem interessantes relacionados a phishing, né? Então, o uso de imagens, logos facilmente reconhecíveis por uma pessoa, né? Para que aquele golpe seja muito mais próximo de conhecimento dela, né? Seja muito mais confiável no aspecto de preciso de um serviço, então eu posso contar com essa organização. Mal sabe ela que pode ser uma página falsa ali, digamos assim, né? O phishing acompanha de uma boa persuasão, né? Engenharia social, principalmente, né? O forte do phishing é isso. Então, é atacar diretamente uma falha emocional com base em alguns comportamentos mais comuns, né? Então, o phisher, ele vai procurar ali por informações atuais, né? O que está acontecendo no mundo, quais são as principais notícias que acontecem, que pode ser de conhecimento público, né? Um interesse particular a uma pessoa, né? Então, ele vai procurar diversas formas ali para te convencer que, de fato, aquele conteúdo é legítimo, é idôneo, né? Jamais ele vai fazer aquilo lá com viés escuso, digamos assim. Então, é bem comum vocês encontrarem pessoas que têm o famoso vendedor de geladeira para pinguim, né? Que o cara realmente convence ali a pessoa a usufruir daquele serviço que jamais existiu, por exemplo, né? Então, esses são os pontos específicos de phishing. É claro que tem mais detalhes, a gente vai passando mais à frente, mas geralmente ele acontece dessa forma, tá bom? E falando tipos de phishing, né? Nós temos alguns aqui também, tem vários tipos de phishing que vocês podem se deparar ao longo da vida, inclusive, mas eu separei alguns aqui que eu acho interessante passar para vocês, né? Inclusive, eles são utilizados não somente exclusivamente ali para cada ataque, eles podem ser utilizados em combo, né? Por exemplo. Então, o blind phishing é um dos ataques de phishing mais razoáveis, mais chulos assim possíveis, porque é um ataque voltado à quantidade, né? O Fischer, quando ele vai aplicar esse tipo de ataque, ele não nem está preocupado se a qualidade do phishing de fato é Alguém quer falar alguma coisa, pessoal? O pessoal está com o microfone aberto. Mas beleza. Vamos lá. O Fischer, ele na verdade não está nem interessado se vai ter uma efetividade muito alta com relação ao seu tipo de ataque, né? Isso porque o ataque dele é em massa. Então, o que cai na rede é peixe, né? Basicamente, ali seria o Rambo dos phishings, né? Ele vai disparar por uma quantidade exorbitante ali, provavelmente de alguma base de e-mail que foi, sei lá, de repente exposta, né? Eles podem aqui fazer a compra, inclusive por meios ilícitos dessa base. Então, eles podem utilizar e vão utilizar isso como recurso ali principal de disseminar o spam, né? Então, controles com G Suite da Microsoft, eles têm aquele controle que é colaborativo, né? Então, o anti-spam em si, ele já vai bloquear ele lá na largada, né? Então, é bem difícil esses ataques ali acontecerem de cair na nossa caixa de entrada mesmo, tá? O smishing, nossa, esse smishing aqui é complicado, né? Quem nunca recebeu, né? Você que é de São Paulo, por exemplo, né? Recebeu de um DDD 71 uma mensagem que sua conta lá do Banco X foi bloqueada. Aí você olha e fala assim, putz, eu nem recebi, nem tenho conta nisso daqui, né? Mas, enfim, também funciona da mesma forma, né? Às vezes as pessoas ali contratam APIs de SMS para disparar esse tipo de conteúdo também, mas muitas das vezes acontece deles utilizarem ali chip virgens para disseminar esse tipo de conteúdo. É muito mais fácil fazer um cadastro, por exemplo, de um chip virgem com dados descaracterizados, né, com um gerador de CPF, por exemplo,
do que utilizar uma API, por exemplo, que vai ser muito mais fácil de rastreá-lo, né, a sua fonte de origem. Ô, Miyashi, tudo bom? Boa tarde. Oi, boa tarde, quem fala? Não tô Eu vendo. Gustavo aqui, sou do Blue Team, né? Deixa eu te Oi, tá beleza? perguntar, Claro. em relação à parte do smishing, né? Uhum. Quando eles mandam algum link, chega pra gente assim, ó, banco X, meu, ó, entre em contato agora, porque senão você tá numa situação complicada, clique aqui. Só o ato de eu clicar, ali já é possível eles já obterem alguma informação minha ou é literalmente preenchimento de cadastro e o conseguinte, não naquela hora? Como que funciona? Tem meios disso ou todos têm o mesmo foco, o mesmo tipo de ataque? Não, obrigado pela pergunta, viu, Gustavo? Geralmente, esses tipos de ataques, geralmente, por exemplo, né, claro, tem N tipos de ataques ali que, se você clicar em um link, pode ser que você tenha algum sequestro de informação, mas geralmente são artefatos maliciosos que geralmente geram um custo muito grande, é um ataque bem mais direcionado, são é, vulnerabilidades ali, digamos que são zero days, mas o intuito ali basicamente seria simular, de repente, uma página falsa, né? Ou então fazer com que as pessoas imputem informações ali por intermédio de dados verdadeiros, né? Então, seria basicamente uma simulação de uma página, né? Não sei se respondeu basicamente a sua pergunta, mas a ideia ali basicamente é fazer com que o usuário entenda que aquela página é idônea, clicar e reproduzir basicamente na tela dela algo como se fosse legítimo, né? Muitas das vezes nem é, que você acaba sendo direcionado para uma página de clone, por exemplo. Então, acontece basicamente isso. Eu, por exemplo, não cheguei a clicar ainda em nenhum desses links aí, especificamente porque eles acabam caindo até mesmo no filtro de anti-spam do antivírus e acabam que nem percebo, né? Mas o intuito desse tipo de ataque também é simular como se fosse uma página, né? Enviar uns inputs de informações verdadeiras, né? Às vezes utiliza-se, inclusive, até meios de descobrir como é que são as senhas de fato do usuário por aqueles tecladinhos virtuais, né? Digamos assim. E aí a pessoa acaba enviando esses dados um script, alguma coisa do relacionado assim, ele pode até desempatar essas informações ali e conseguir a senha real da pessoa, né? Não sei se respondeu a sua pergunta, essa dúvida da sua parte, Gustavo. Não, respondeu sim, brigadão. Beleza? Imagina, obrigado você pela pergunta, tá? Pessoal, fica à vontade, tá bom? Obrigado aí. Então, o smishing, passando um pouquinho adiante, né? Tem o Vixe, né? Vixe, Maria, isso daqui é complicado também. Esse caso aqui, geralmente é utilizado o phishing por intermédio de telefone, né? Por voz ali no caso, né? Eu não sei se vocês já receberam, eu já recebi ligação de automatizada, então vem pedindo algumas informações, geralmente dados como nome, dados de documento, por exemplo, com o intuito ali de falar que é basicamente para uma pesquisa, né? Eu não tenho conhecimento se tem acontecido dessa forma aqui especificamente no Brasil, mas eu acompanho alguns canais de YouTube, por exemplo, onde as pessoas eles combatem esses tipos de crime, né, relacionado a isso, principalmente na América do Norte, né, onde muitos dos serviços ali, basicamente existem suportes por analistas indianos, né, então, por exemplo, existe na Índia mesmo existe várias centrais ali com relação à parte de phishing, então eles aplicam o tempo inteiro esse tipo de ataque, né? Eles de fato seguem uma risca ali, ele tem script para seguir, né? Simulam páginas falsas, mas o intuito ali é coletar o máximo de informações por intermédio mesmo da ligação. Então eles ludibriam as pessoas ali para buscar nomes de dados de cartão, valor dentro da conta, enfim, né? N possibilidades. Nada impede, né? Impedem eles, por exemplo, criar uma página falsa, né, um clone, que é muito comumente utilizado lá por esse tipo de ataque. E também, né, a pessoa vai imputar as informações de telefone e eles vão, na base de dados deles, consultar para efetuar um possível ataque ali, tá? Então, o phishing, não sei se todos aqui já escutaram falar sobre, mas acho que talvez um ou outro aqui já deve ter recebido alguma ligação automatizada, né? Bem chato isso daí. Bom que agora os filtros com relação à parte de anti-spam, né, desses aplicativos mobile, por exemplo, eles auxiliam muito nesse bloqueio, né? Aí nós temos o Whale. O Whale basicamente é como se fosse um spearfish, mas ele é voltado ali para pessoas mais altas, hierarquicamente falando, mais altas de uma companhia, né? Então são os famigerados C-levels, né? O CEO, o CTO, o CFO, o CEO, tudo que é C ali, por exemplo, são basicamente alvos, né? Então geralmente são pessoas ali que detêm de muito conhecimento da empresa, né? Dados estratégicos ali, que se caso são vazados, essas informações podem prejudicar a organização, né? A imagem em si, e
e, consequentemente, obter vantagens ali para empresas concorrentes, né, por exemplo. Então, pode ser que existam ali contratações de pessoas que fazem esse tipo de serviço voltado ao whaling, né, especificamente para C-levels ali. E, claro, né, todo mundo hoje em dia, ainda mais em home office, trabalhando com seus celulares pessoais, né, todo mundo tem um pouco de informação da organização no celular pessoal, né, isso é inevitável depois dessa mudança que a gente acabou tendo de escritório para home office e agora vai ficar um esquema mais híbrido, bem mais fácil ter essas informações alocadas em dispositivos pessoais, né? E falando em spear phishing, esse daqui é o mais interessante de todos, né? Esse daqui é o ataque que obtém geralmente o mais êxito possível ali, porque esse spear phishing, de fato, ele é direcionado, né? Então, a pessoa ela já está estudando você há algum tempo, ou então está estudando como é que funciona uma organização, por exemplo, né? Então, ela vai consultar em qualquer fonte pública ali que, claro, né? Por isso tem a questão de você tomar cuidado com as informações que você publica dentro de páginas de redes sociais, por exemplo, né? Então, ele está sempre de olho ali, estudando quais são as melhores estratégias para entrar em contato com você, fazer um phishing, né? Então, inclusive, eu vou passar mais ou menos um trilho aqui, como é que funciona a anatomia de um ataque de spear phishing, tá? Não é uma receita de bolo, mas é só para vocês terem um norte, mais ou menos, de como funciona a parte do recon, né? Uma parte de reconhecimento até a parte da exploração. O barulho, pessoal. Então vamos lá, né? A anatomia de um ataque de spear phishing. Como eu falei, não é uma receita de bolo. Isso daqui é basicamente uma ideia de como funcionaria um tipo de um ataque, né? Então a gente, para essa webinar aqui, vou simular como se a gente estivesse consultando, sei lá, tentando roubar uma credencial de uma rede social, por exemplo, do LinkedIn, né, para uma pessoa. E aí esse ataque vai ser direcionado de mim para mim mesmo, tá? Então esse ataque tem 100% de chance de dar super certo. Então, aqui fica basicamente o planejamento, né? Essa parte onde a pessoa demanda mais tempo mesmo, porque ela vai, de fato, consultar uma companhia ali que pode ser, de repente, caso vaze informações, né? Principalmente instituições financeiras, né? Vai tentar focar em obter alguma brecha ali, por exemplo. Então, nada mais justo que procurar por pessoas que trabalham lá. Então, a pessoa vai analisar, vai fazer todo um estudo da empresa, da organização, vai procurar saber se ela faz eventos constantes para poder participar também, né? Vai ter contato visual, muitas dessas vezes, assim, o Fischer em si, né? O agente malicioso, ele vai consultar essas fontes para obter maior proximidade dessas pessoas, né? E nessas trocas de figurinha, de cartões, eventos, contatos via e-mail, ele vai coletando essas informações, vai obtendo insumos ali. Então, essa fase para um Fischer é uma parte mais crucial ali, digamos, de um ataque, que é onde você vai pontuar suas estratégias para você depois deflagrar o ataque, tá bom? E aí, redes sociais, né? É muito importante essa questão do que você posta na rede social, né? Ultimamente eu tenho visto alguns colegas, inclusive de rede social, postando foto que está cansado do trabalho, que é uma férias ali, mas mostra a foto da tela do computador, falando assim, nossa, 6 horas da tarde de sexta-feira, o happy hour, e aí tá lá um post-it enorme, assim, com a informação confidencial. Aconteceu. Acho que faz uns 3 meses que eu acompanhei esse tipo de episódio e acabei falando para esse meu amigo tomar cuidado, né? Porque realmente acontece. Tomem cuidado com o que vocês postem na internet. Então, o Fischer ele vai procurar então algumas informações ali relacionadas a você, as pessoas que podem ser possivelmente mais próximas, né? Se vocês trocam mais figurinha do que as outras, enfim, né? E aí possivelmente eles vão fazer o ataque de personificação, né? Como eu falei anteriormente, né? Eles vão persuadido com relação a uma pessoa que pode ser muito próxima a ti. Então, digamos aqui que a gente está inferindo uma organização. Então, a pessoa vai ver se pode personificar um colega ou até mesmo um chefe ali. Durante a troca ali de informações na parte de planejamento, ele vai bolar uma estratégia ali para perceber, putz, será que eu coloco ele como chefe aqui para contratar essa pessoa? Porque eu tenho certeza que essa pessoa aqui ela pode expor alguma informação. Né? Então, o que acontece? Eles criam, na verdade, um e-mail, pode ser em qualquer domínio, né? Geralmente tem as dificuldades ali com o registro BR, então eles procuram outros provedores para consultar, e eles vão tentar fazer um ataque meio que de semântica também. Né? Então, é muito comum, assim, por exemplo, dar um exemplo, sei lá, eu tenho conta no Banco Itaú, por exemplo, eu acesso o site lá, etc e tal, e falo assim, putz, eu vou acessar aqui o Itaú, sem querer,
sei lá, eu sou redirecionado ou clico em algum link que ele vai para o Banco Itaú. Ele é bem semelhante ao do Itaú. E quem vai imaginar que isso pode ser algo escuso, né? Pode ser malicioso. Mas esse é um ataque basicamente de semântica, né? Ele vai tentar simular, aproximar um domínio ali daquela organização. O que não é difícil, né? Porque a pessoa ela vai consultar se esse domínio está disponível para compra, vai comprar esse domínio e vai utilizar esses meios aí para deflagrar o ataque, né? E aí, consequentemente, ele vai mandar essa mensagem para o colaborador, né, de uma conta falsa, pontuando um link, né, um link para uma página falsa, né, onde vai fazer uma simulação muito bem feita ali, por exemplo, de uma página de banco ou alguma ferramenta que possivelmente a organização trabalhe, que pode conter informações confidenciais, barras sensíveis ali, ou então um anexo, né, geralmente ali fingir que está mandando ali a planilha com os cargos e salários, nossa, esse é o clássico aí nos pentesting. E aí, basicamente, passar uma macro maliciosa ali, né? Exemplo, né? Não estou dizendo que pode ser dessa forma, mas existem meios possíveis ali de deflagrar esse tipo de ataque. E aí, vai ter um bypass, né? Existem alguns procedimentos para que esses score, com relação aos e-mails que eles mandam, eles sejam pontuados. Então, por exemplo, filtro com relação à parte do SPF, do DKIM, do DMARC, são controles ali que deixam a conta do seu e-mail, o domínio do seu e-mail íntegro, né? E basicamente ali não vazar informações, né? Não utilizar o seu endereço de e-mail ali como forma de ataque também. Então, eles utilizam as configurações de SPF, DKIM, DMARC, tomam muito cuidado com as palavras que podem gerar um trigger ali para sistemas de anti-spam. Então, são critérios ali que até mesmo as empresas idôneas, elas têm dificuldade quando mandam uma campanha, por exemplo, né? Porque vira e mexe eu recebo mensagens, por exemplo, de serviços que eu consumo, de fato, mas ele cai no spam, infelizmente. Isso porque o sistema de anti-spam ele detecta alguns tipos de palavras que podem dar aquele trigger, né? Mas nada impede de, por exemplo, você fazer um ataque bem bolado ali, falando, putz, ó, eu acho que a mensagem que eu te mandei caiu no spam, né? Pode dar uma confirmada lá depois? Então, tem todo um traquejo ali com relação à parte de um phishing, né? A pessoa que está interessada em realmente fazer um ataque, ela vai fazer um ataque. Procurar os meios de contato é o de menos, basicamente, né? É a proximidade, né? Então, tem aquela questão, putz, é conhecido, confiável, ou conhecido e confiável, eu vou clicar nesse e-mail. E aí é onde mora o grande problema, né? Porque muitas dessas vezes, desses ataques, eles carregam ali um malware, né? É uma malicious software. Então, basicamente, pode ser um ransomware também, algum tipo de vírus ali que possa disseminar pela rede corporativa. Às vezes a pessoa está dentro do escritório, muito mais fácil de disseminar esses conteúdos numa infraestrutura onde você está plugado com cabo de rede no ambiente da organização, né? E aí que mora o grande problema, né? Essas informações elas acabam sendo encriptadas, né? O sequestro de dados são utilizados ali como forma de extorsão. E aí mora o grande problema que as organizações às vezes não param para pensar com relação à parte de segurança, né? Como vou mitigar naquele ataque lá que ocorreu? Em vez de pensar assim, eles pensam, putz, será que eu tenho um budget se acontecer algum ataque de ransomware para pagar uma chave, né? Putz, olha o tipo de pensamento, né? Mas é frequente. Infelizmente acontece isso, separar aquele budgetzinho para um possível ataque de ransomware, quando na verdade, como vocês vão mitigar esse tipo de ataque se ocorrer? Então acontece que assim, vamos pagar por essa chave, paga, mas 3 meses depois acontece de um ataque ocorrer novamente, e a pessoa não entende por quê, né? Nossa, fiz todo o patch management da empresa, enfim, mas o cara está utilizando um zero day, né? Uma porta ali, um backdoorzinho, para ele obter um acesso. E às vezes, quando a organização ela não está preparada tecnologicamente, acontece dela falar assim, putz, será que tem vírus ou não tem? Como é que ela vai mitigar algo que ela não vê? Então, por isso que é importante entender como vocês podem se antecipar diante desses tipos de ataque, tá? A parte mais bacana aqui, né? Acho que talvez o pessoal tenha mais curiosidade. Eu, se fosse participar de uma webinar e o pessoal passasse algo assim, eu ia querer saber como é que ele fez, né? Então, eu basicamente investi um tempinho aqui para passar para vocês. É uma estrutura bem simples, tá? Isso daqui é especificamente para phishing. Vocês podem utilizar uma VPS, né? Então, invista uma VPS para determinados fins, né? Quem mexe com pentest aí provavelmente vai gostar, porque tem um comando e controle, né? O comando e controle é gerenciado ali possivelmente os seus alvos, né? Quando você faz algum tipo de ataque de pentest, né? Então você consegue obter informações de sessões ali, né? Poder voltar na máquina, ou então pegar alguma sessão que você utilizou. Nesse caso aqui é bom porque eu consigo
por exemplo, né, manter o histórico das minhas campanhas de phishing a qualquer momento. Então, eu posso só usar um cliente na minha máquina e um acesso no meu servidor, que lá tenho todos os históricos ali, basicamente, dos phishings que eu posso ter aplicado, né, para uma organização, para um cliente, enfim, né, etc. E aí vocês ficam independentes do uso, por exemplo, não sei se todos aqui conhecem o Ngrok, né? O Ngrok basicamente é um proxy aí que faz uma comunicação entre a sua máquina pessoal mesmo com a parte da web, né? Então vocês acabam meio que tirando essa etapa do uso do Ngrok, que é uma comunicação na versão free de 1 para 1, né? Então fica mais complicado ali de você gerenciar se você conseguir, por exemplo, uma credencial, um acesso, né? Eu utilizei o Contable, não sei como é que fala até hoje, mas ele é bem baratinho, as máquinas são bem interessantes de vocês contratarem lá, tá? É plano mensal. E aí eu utilize o Debian na sua versão mais recente, tá? Por conta da compatibilidade das ferramentas que nós vamos demonstrar aqui para vocês, né? Aquisição de um domínio. Então, eu escolhi um domínio bem simples ali, ele é bem baratinho mesmo, comprei ali pelo GoDaddy. Então, eu já vou dar um spoiler, tá? Meus phishings, eles não vão passar por filtro de anti-spam, porque é um domínio bem curioso, assim, né? É assim, não é curioso, na verdade ele é bem mais diferente do que o comum, né? Do que um .com, .com.br, .org. Isso já impacta em muito com relação à parte de trigger de anti-spam, tá? Então, eu vou dar esse spoiler, né? Porque eu não quis fazer o bypass, né? Porque não deu mesmo. E o intuito aqui é mostrar como forma de educação, tá? Não vou fazer isso aí para atacar as pessoas, não, tá? Principalmente o pessoal que mandou eu já invadir conta de Instagram. Não vou fazer. E configurar um servidor de e-mail, tá? Aqui no caso eu utilizei o Postfix e o Dovecot, também como base de dados ali para armazenar minhas contas, eu utilizei o MySQL, tá? Então depois eu passo para vocês, né? Eu deixei até separadinho, caso vocês tenham interesse em fazer a configuração, eu deixei separado ali um link de onde eu fiz todas essas configurações. Então ele é bem simples de fazer, tá bom? E aí a gente vai passar pelas ferramentas utilizadas, tá? Então nós utilizamos duas ferramentas aqui, tá? Eu particularmente gosto muito do Kingfisher. Já usei o Goldfish também. Eu não sei se vocês já utilizaram alguma ferramenta open source aqui, mas o intuito é passar então a ideia de um open source, utilizando o Kingfisher, né? Ele tem bastante tags ali que vocês podem utilizar para controle. Essas tags eu vou explicar quando a gente aplicar ali a nossa campanha. E o EvilJinx 2, né, é uma ferramenta muito boa para bypassar, por exemplo, controles de segurança de duplo fator de autenticação, tá? Nesse caso aqui, ele é melhor porque a gente consegue utilizar o nosso próprio domínio, né? Existem outras ferramentas que dá para fazer esse mesmo tipo de ataque. Eu vou passar o nome depois para vocês, por curiosidade mesmo, tá? Se vocês quiserem fazer uns testes aí e tudo mais, que basicamente é uma ferramenta mais point and click, ele é bem mais simples de configurar do que o do EvilJinx, porque do EvilJinx depende ali de um domínio, basicamente. Mas, claro, ele sai bem melhor, o resultado é bem melhor do que, por exemplo, dessa ferramenta que eu vou passar para vocês depois, né? Deu tempo aqui. Bom, pessoal, a gente vai para a parte prática aqui, tá? Então, eu vou mostrar basicamente como fazer a construção de uma campanha ali por intermédio do Kingfisher, tá bom? Como eu já comecei a questão ali da anatomia de um ataque de spear phishing, eu vou passar então primeiro o do EvilJinx, né? Como a gente consegue bypassar o controle ali, por exemplo, de duplo fator de autenticação. Eu vou pegar meu celular aqui porque eu configurei uma conta temporária de um serviço aí, LinkedIn. Deixa eu fechar aqui a apresentação. Acho que todos conseguem ver a minha tela, tá? Deixa eu vir aqui. Bom, pessoal, eu estou conectado aqui na minha VPS, tá? Eu vou habilitar o serviço do EvilJinx aqui para vocês, tá bom? É bem simples de fazer essa configuração na própria página do desenvolvedor, ele explica como configura, mas não tem segredo, tá? A instalação é bem tranquila, somente a configuração aqui que eu vou passar alguns pontos que talvez seja interessante para vocês, né? É bom se vocês quiserem fazer essas anotações, porque é um pouquinho complicado de vocês encontrarem os troubleshootings para essa ferramentinha aqui, mas eu vou passar tudo como eu fiz, ele dá super certo, tá? Então, eu estou aqui já na pasta da minha ferramenta mesmo, então eu vou iniciar aqui. O Jinx, eu vou passar o
a pasta dos meus fishlets. Eu vou explicar para vocês o que é o fishlet. Ah, bonito esse aqui. Ai, meu Deus. Vou só fechar, porque eu acho que o serviço do Kingfisher está aberto, que eu estava testando, tá, pessoal? Deixa eu só dar uma aqui. Ah, agora sim. Beleza, então essa é a carinha aqui do Evil Jinx, tá, pessoal? Aqui são os fishlets. Esses fishlets nada mais são do que basicamente templates ali para vocês utilizarem, tá? Então, tem vários aqui que vocês podem consumir. Eles já vêm com uma característica bem interessante, eles simulam muito bem as páginas, inclusive do próprio idioma do usuário ali, né? Então, não se preocupem se o fishlet, basicamente, ele for em inglês, e possivelmente um ataque vai ser numa página ali em PTBR, né, por exemplo. Então, aqui, para a gente fazer esses testes, podia ser por qualquer um. Eu vou aproveitar fazer o do LinkedIn, que é para fazer a conta temporária mais fácil aqui, então eu consigo demonstrar para vocês, tá bom? Ele está desativado, algumas configurações já foram feitas aqui. Então, vamos lá. Inicialmente, acesse a parte do config, tá, pessoal? Principalmente porque vocês vão configurar o domínio de vocês que vocês adquiriram, tá? Lembrando que é muito importante a etapa de vocês criarem um servidor de SMTP, porque nessa etapa, onde vocês vão criar o servidor de SMTP, vocês também vão gerar, por exemplo, os certificados de segurança, aqueles que vão ficar com o cadeadinho super seguro e hackeável do seu website, tá? Então, é basicamente isso mesmo. Então, vocês vão parametrizar ali o domínio por intermédio do config. Uma dica bem legal, ele tem aqui o autocomplete, né? Dá um tab e você consegue observar quais são as opções aqui que você pode parametrizar, por exemplo, tá bom? Então, config domain. E aí, eu vou colocar, né? Vou colocar de novo aqui, security, aware, site. Você vê que esse site aqui, com esse domínio aqui, não faz ninguém cair, né? .site. Mas enfim, era mais barato, dá para fazer aqui a apresentação. E é por propósitos de estudo, tá? Então, vamos lá. E também, inclusive, a parte da configuração do endereço IP. Esse endereço IP, tá, pessoal? Ele vai ser utilizado ali pela sua VPS, tá? Então, esse é o endereço da minha VPS mesmo, tá? Onde está armazenado essas duas ferramentas, o Kingfisher e o Evil Jinx. Então, ele basicamente vai criar um web servicezinho aqui com as próprias ferramentas, com os próprios recursos dele, inclusive até mesmo a criação de certificado por parte dele. E vai fazer basicamente tudo. É bem simples de fazer essa questão. Então, vamos simular aqui, né? Basicamente, eu coloquei aqui meu IP, né? Então, config IP. Fechou. Para ver depois as configurações, só dá um config novamente. Essa ferramenta é bem interessante, porque quando você vai mandar um link para uma pessoa, ele tem um ID, né? Então, isso é até mesmo para você ter a rastreabilidade de quais alvos vocês estão aferindo, né? Então, se você, porventura, passar esse link aí, por exemplo, para uma pessoa, ou bots ali tentarem consultar esse domínio que você está utilizando, por exemplo, ele vai ser redirecionado para essa página aqui, tá? Essa página que não foi eu que coloquei, eu vou até deixar avisado, porque caso tenha, por exemplo, acesso a essa URL sem o ID, ele vai considerar como se fosse um acesso inseguro, né? Então, poxa, ele não faz parte da campanha, por que ele está tentando consultar essa página? E aí a pessoa vai ser redirecionada para esse vídeo aqui. É um meme, né? Enfim, é da própria plataforma, não foi eu que coloquei. Mas aí, porventura, se vocês quiserem colocar ali qualquer um outro redirect de URL, isso mais para deixar a característica aqui do ataque mais confiável, digamos assim, ou então não alarmar muito, você pode colocar qualquer outra informação aqui. Eu deixei padrão, tá? É só mesmo para apresentar para vocês. Beleza? Então, vamos lá. A gente vai configurar nosso ficha. Eita, meu LinkedIn. Beleza. Eu vou configurar, então, aqui como é que a gente vai iniciar já. Eu vou fazer do LinkedIn. Eu já criei uma conta temporária, tá? Então, tab aqui para a gente setar o hostname. Então, a gente vai selecionar o LinkedIn. Vai pegar esse hostname aqui. Tab se você tiver alguma dúvida, né? Aí, agora, no caso, você vai colocar o nome do seu hostname. Então, eu preciso, basicamente,
simular como se fosse um acesso à página, tá? Então, eu vou explicar o porquê que eu coloquei assim e as configurações que foram utilizadas, feitas ali basicamente no meu DNS, né? Que no caso foi no Cloudflare que eu atualizei essas informações. Vou mostrar um print aqui para vocês. Então, www.linkedin, vou deixar como só linkedin.com.com, vou explicar para vocês depois. .com.security awareness é o meu domínio. Site, tá? LinkedIn.security awareness site. Isso porque esse tipo de security, tá. Agora aí, parametrizei aqui, tá? Por que eu não coloquei www? Ele mesmo já coloca, tá? E aí, se eu colocar www.linkedin.com, ele vai duplicar esse domínio, digamos assim, né? E aí, depois que você configurou, é muito interessante, principalmente quando vocês forem configurar esses serviços no DNS, tá? Então, quando você parametrizar um hostname, pega a informação do get hosts, tá? Então, get hosts ali, ó. Get hosts, LinkedIn. Essa informação aqui ela é importantíssima para que as pessoas consigam acessar a sua página web, tá? Então, você pega essa informação aqui, você precisa, inclusive, deixa eu mostrar o print aqui, que acho que ele já está até aqui. Vocês precisam atualizar essas informações em 2 lugares, tá? Isso no seu etc/hosts aqui. Então, você vai colocar do jeito que apresenta lá para vocês o Evoltin, que vocês vão colocar nesse etc/w host, para ele poder fazer o redirect do seu servidor. E também vai ter que colocar essa informação dentro do seu DNS, que é a plataforma do meu Cloudflare, tá bom? Então, eu coloquei aqui da mesma forma como apareceu lá para mim, no Evoltinx, eu coloquei aqui como CNAME, tá? Com target ali para o meu domínio. Eu não coloquei em proxy, porque provavelmente ele vai dar algum erro ali com relação à parte de protocolo, né? Ele vai rodar em IPv4 ali, e como tem o proxy do Cloudflare, provavelmente ele vai pegar a informação de IPv6, aí vai dar conflito de certificado, aí é o Odo Borogodó. Então, deixa assim mesmo, só para utilizar como forma de DNS, que ele vai conseguir fazer esse redirect para vocês, beleza? Tendo isso, então, em mãos, a gente vai ativar esse fishlet aqui. Enable. O que eu quero ativar? O LinkedIn. LinkedIn. Beleza? Se vocês não parametrizarem dessa forma, né, utilizando ali a informação do CNAME no domínio, não atualizar essa informação no etc/w host, ele vai dar problema, ele não vai conseguir fazer a rota, consequentemente, ele não vai conseguir atribuir as informações do seu certificado para o domínio, tá? Então, é muito importante essa etapa aqui, senão não vai funcionar. E aí, se vocês forem procurar tutorial na internet, vocês não vão encontrar isso. Vai ter alguns fóruns ali que você vai ter que dar uma garimpada para encontrar. Então, aproveite esse vídeo aqui, aí vocês vão conseguir configurar. Beleza? Então, novamente aqui para mostrar o status para vocês, está ativado. Agora eu preciso mandar o link para o meu alvo, né? Então, ele é bem sugestivo, é um lure, né, de luxuriar ali basicamente. Então, você vai criar um lure ali para o seu alvo. Então, você vai dar sempre com tab, se vocês não tiverem certeza dos comandos. Então, create. E aí, eu vou criar especificamente para o meu LinkedIn, que já está habilitado aqui. Ele vai criar com ID 0, tá? Tá vendo? Bem interessante. Nesse caso aqui, toda vez que eu mandar esse URL com essa path aqui, por exemplo, para o meu destino, depois que ele efetuar o login, ele vai ser redirecionado para uma página, tá? Ele tem um bugzinho aqui com relação a redirecionar para a página oficial. Eu vou mostrar para vocês o bug. É mais fácil mostrar com erro e depois mostrar as soluções. Então, vamos configurar o nosso redirect ali, por exemplo. Então, eu vou, sei lá, colocar aqui verse edit, meu 0, né? Porque no caso aqui já foi criado essa ID, então você vai selecionar a sua ID, redirect URL, e aí eu vou colocar HTTPS, coloca absoluto, tá, pessoal? Aqui no caso, sei lá, linkedin.com/feed. Aqui geralmente quando você acessa a plataforma do LinkedIn, ele já vai para o feed. Você vai ver que ele vai dar vai ficar meio estranho, e aí eu vou sugerir algumas alternativas para vocês, tá?
Beleza. Agora ele já está aqui. Tá? Esse UA Filter aqui é User Agent Filter, tá? Então, tem páginas web, por exemplo, que restringem ali quando você acessa para um determinado browser, por exemplo, né? No seu browser, quando você faz acesso a uma página, você tem User Agent, fala se você usa Mozilla, Google Chrome, Safari, etc. e tal. Então, vocês podem colocar filtros para determinados navegadores, né? Isso porque vocês podem, sei lá, de repente fazer uma exploração de um browser específico, né? Então, uma determinada versão. Então, é interessante essa parte. Né? Não só não conta Internet Explorer, que a Internet Explorer não é navegador. Então, vamos lá. Eu vou, depois que eu parametrizei, eu vou criar meu LUR. Então, o ID 0. Foi mal, pessoal. Falei no LinkedIn. Ah, não. Eu vou fazer o get URL. Perdão. LURs. Eu esqueci, então vou no get URL. Get URL para o meu ID 0. Esse é o URL que vocês possivelmente mandariam para uma pessoa caso vocês estejam fazendo, por exemplo, um ataque de spear phishing, né? Tá vendo? Tá vendo aqui, ó, linkedin.com. Aí o problema é isso aqui, né? Mas aí vocês têm N formas de fazer. Essa é uma das maneiras de você tentar fazer o ataque ali de semântica. Então, vocês podem utilizar dessa forma, ou então bolar outras formas de você reaproveitar o seu domínio, utilizando ali, sei lá, uma base de uma página idônea. Então, vamos acessar isso daqui no navegador, no que aparece. Vamos tomar que dê certo isso aqui, viu? Ah, uma observação, tá? Como a gente está utilizando um domínio que ele já é existente, ele já vem em sequência com o meu Security Awareness, o que acontece? Os browsers ali, por padrão, eles vão identificar isso como uma ameaça, tá? Isso é uma proteção de fato padrão. Então, por isso que é interessante vocês ainda reforçarem mais a questão da semântica, né? Então, ao invés de ser LinkedIn, sei lá, poderia colocar LinkedIn, assim, LinkedIn. Sei lá, a pessoa nem vai perceber que isso daqui é um R, né? Vai, sei lá, de repente achar que é um N, não sei. Mas, enfim, aí vocês podem fazer dessa forma também. Eu fiz aqui somente para demonstração que é possível, por exemplo, isso ocorrer. Então, eu vou ignorar a segurança, porque isso daqui é seguro. Vocês estão vendo o link, podem acessar também, não tem problema, e coloquem o usuário e senha para a gente fazer o teste. Brincadeira, não faz isso não. Eu ia desativar essa questão do... Porque essa daí ia ser parte da apresentação, porque de usar cofre pessoal, mas agora vocês já estão entendendo o porquê disso, talvez. Então, como vocês podem perceber, tá com cadeadinho por conta da segurança. É a página do LinkedIn aqui. O problema é isso daqui. A pessoa acha que ela nem vai tomar conta, né? Se for tão rápido, ela nem vai perceber. Então, eu criei uma conta temporária aqui. Tomara que o LinkedIn não tenha bloqueado. Eu vou bloquear depois, vou excluir depois. Mas eu vou fazer aqui só para teste, tá? Uma conta temporária. Agora funcionou. Então, beleza. Aqui já chegou na etapa do segundo duplo fator de autenticação, tá? Eu estou usando aqui o Google, Microsoft Authenticator, tá? Então, eu já atrelei o duplo fator de autenticação para este usuário aqui, então eu vou só utilizar o token aqui, vocês vão perceber como é que funciona na interação lá do EvilJinx, tá bom? Vamos lá. Vou colocar aqui rapidinho, espero que ninguém aproveite mais rápido que eu. Não, isso. Eu falei do redirect, ele dá esse probleminha aqui, né? Então, qual que seria interessante vocês fazerem, né? Vocês podem, basicamente, colocar um redirect ali com um bit.ly, por exemplo. Vocês podem ocultar ali, de repente, uma URL de redirect para a página do feed, né? E aí, consequentemente, eles vão acessar a página oficial ali do LinkedIn, tá bom? Então, aqui nesse caso, eu vou colocar aqui como security-awareness.phishing, acho que ele não acabou retando redirect. Que triste, né? Essa parte estava quase indo certo. É porque lá no redirect eu não coloquei o www, tá? Então isso daqui conta também, porque ele vai fazer um apontamento lá para o meu servidor, ele vai bater aqui e vai fazer o redirect, tá? Então o que acontece, né, durante essa interação que a gente capturou as credenciais, tá? Ó, que eu falei para vocês, tem uns botzinhos ali, fica consultando os domínios, né?
E aí, eles estão sendo redirecionados para aquele vídeo do Rick lá. Muito interessante. Nesse caso aqui já tem a URL, os username, né, e a senha aqui, essa é a senha do usuário, tá vendo que tá no máximo critério de segurança possível, só que ele abriu uma sessão para mim, né, então vamos lá, sessions. Aqui, ó, pegou. Essa é a minha session, eu já estava testando outras vezes aqui, então tem algumas informações. O interessante aqui é que vocês não estão vendo nenhum token do duplo fator de autenticação, mas se eu vier aqui, eu consigo ver basicamente um super cookie aqui do usuário. Então, eu consigo fazer basicamente um ataque de account takeover. E é isso que eu vou fazer para demonstrar para vocês, tá? Eu estou com a minha conta, realmente, acessando a minha conta pessoal. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deslogar aqui da minha conta. Eu vou deixar só a seção desse navegador e vou acessar uma sessão anônima, para não pegar as credenciais, o cookie, enfim. Então, calma. Vou acessar minha conta, porque aí eu vou pegar as informações do cookie de sessão para vocês entenderem ali como é que eu faço esse roubo, tá? Vou só pegar aqui minha credencial, se eu não posso passar. Beleza. Vou acessar na minha conta aqui. Pessoal, desculpa a demora aí, viu? Uhum. Aí. Legal, então aqui temos duas sessões distintas, né? Tenho duas sessões distintas, tá? Então, aqui é o meu alvo que acessou o meu link e está navegando normalmente aqui. Ele nem percebe, provavelmente, que é uma página falsa. Pode ser que tenha algumas informações ali que não apresentam até mesmo por conta da consulta do servidor do próprio LinkedIn. Mas, no geral, o que eu vou fazer? Aquela informação lá que eu peguei do LinkedIn é um cookie, tá? Provavelmente é a token que é utilizado para sequestro de contas mesmo. Tá? Então, eu vou pegar esse valor que a ferramenta capturou, venho aqui na minha conta, dou uma olhada lá nas informações aqui. Durante os testes, né, eu estava vendo o que poderia ser basicamente o token em si de acesso. Então, eu fiz a suposição de que é um LinkedIn Access Token. E aí, se eu colocar aqui aplicar, eu basicamente fiz o sequestro da conta de um usuário. Tá? Eu estava utilizando o meu, como vocês podem perceber, não é falcatrua isso aqui, eu roubei uma conta, eu falei para vocês que eu dá 100% de certeza porque esse ataque é de mim para mim mesmo. Então, aqui é um ataque que poderia sim dar certo para uma outra pessoa, tá? E esse roubo de sessão aqui, ele é real. Mas, Ale, eu, então, sei lá, não uso mais o duplo fator de autenticação? Claro que uso, né? Tem que utilizar esses recursos, eles estão aqui para nos auxiliar. O problema são as regras primordiais, né? A pessoa não percebe ali, por exemplo, um link. É que aqui, claro que está bem na cara, mas como eu falei, né, tudo utilizando uma questão de adaptação de semântica, vocês podem utilizar esses phishings aí como forma de campanha na organização de vocês também, né? A pessoa percebe uma regra básica ali de olhar se de fato é um link idôneo, né? Tá passando ali por e-mail, clicou com o cursor do mouse em cima, no rodapé é verdadeiro esse tipo de link, né? A pessoa também pode consultar serviços terceiros ali para ver se de fato é um link real, né? Então, o VirusTotal, por exemplo, ele utiliza ali uma base imensa ali de assinaturas e até mesmo é uma questão colaborativa. Então, vocês podem analisar, por exemplo, caso vocês tenham alguma dúvida de um link e não quiserem clicar, é recomendável ali utilizar, então, por exemplo, ferramentas como o VirusTotal, né? Tem outros serviços também, vocês podem procurar por similares ali e utilizar ali
nos favoritos, tá? Então, estou com dúvida, vem aqui, vamos ver se alguém já reportou aquele determinado domínio como se fosse algo malicioso, né? Então, aqui a gente já conseguiria mitigar um problema e falar assim, putz, realmente, né, é um link falso, foi reportado por dezenas de pessoas aqui, centenas de milhares de pessoas e não vou clicar. Outro fator muito importante, né? Eu utilizo o cofre de senha. Eita, não vou mostrar aqui, não. Quais são as contas que eu uso? Mas eu uso o cofre de senha. Então, por exemplo, se eu for acessar o serviço do LinkedIn, ele só vai me passar as minhas credenciais, só vai fazer o auto-preenchimento se ele, de fato, reconhecer que é o meu URL, é a URL que eu quero acessar. Aqui, por exemplo, não ia fazer nem questão, ele ia pedir para eu gravar uma credencial, que é totalmente diferente do que eu preciso, né? Eu preciso fazer um acesso, por que eu vou gravar uma credencial? Então, esses tipos de ataque, eles são realmente mitigados ali, principalmente quando você usa ali, por exemplo, um cofre de senha. Muita gente não usa, né? Ah, não, mas eu uso uma senha para vários serviços ali, que é onde mora o grande problema, né? Porque o ransomware não está nem aí se você usa para um serviço ou para vários, né? Depois que ele pega informação, ou então uma página pega informação, o cara vai explorar assim, todos os serviços. PayPal, Amazon, Netflix, LinkedIn, Facebook, então ele já está estudando aquele tipo de processo para deflagrar esses ataques mais direcionados. Então, é muito importante que esses controles, por exemplo, de cofre de senha, olhar na URL é muito importante. Já estou passando os controles ali que já está para o final da apresentação, mas é interessante já falar aqui em live, porque as pessoas já vão conhecendo as formas de mitigar. Eu uso o Dashlane, tá? O Dashlane é muito legal, principalmente para mobile. Ele faz um auto-preenchimento dos aplicativos e também das páginas web. Então é isso, essa parte do InfoJinx, ele já foi feito, eu queria mostrar para vocês como é feita a configuração, né, quais são os possíveis troubleshooting logo no começo que vocês podem efetuar, mas como vocês podem perceber, é possível fazer roubo de contas, e informem para as pessoas ao redor de vocês que esse duplo fator de autenticação, ele não é 100% seguro, na verdade nenhum controle é 100% seguro, por isso existem processos ali para a gente seguir, né, e boas práticas. Então eu vou encerrar aqui. E aí eu vou deixar uma aba aqui, vou abrir aqui minha conta do Gmail, porque agora a gente vai fazer basicamente, passando por essa etapa da apresentação, a gente vai passar agora para o Kingfisher, tá? A gente vai mostrar aqui como fazer uma campanha de conscientização. Se na sua organização vocês não fazem campanhas regulares de conscientização ou nunca passaram, talvez seja interessante vocês olharem essas ferramentas como Kingfisher ou Goldfish para começar a aplicar. Existem outras soluções bem mais parrudas, né? O Lucy Security, tem a KnowBe4. KnowBe4 é muito interessante também, mas ele é bem mais caro. Então, se vocês quiserem fazer uma etapa inicial, a gente vai mostrar aqui como é que faz para o Kingfisher, tá? Deixa eu abrir aqui. Bom que ele não está com esse client aqui que eu estou usando, ele não está com nenhuma campanha criada, então dá para a gente fazer do zero aqui. Tem um monte de gente tentando acessar aqui e está caindo no vídeo do Rick. Legal. Então, eu vou desligar, tá? Burst, delete, all. Então, sessions, delete, all. E o Fishlet eu vou desativar. Isso aí, bom. O link aqui. Beleza? Não tem mais informação. Uma vez que vocês saem da aplicação, ele fecha. Na verdade, quando você desativa o Fishlet ali, ele já tira o serviço de web. Tá? Aí agora a gente vai passar para o... Deixa eu ver quanto tempo nós temos aqui para eu não exceder. Nossa. Eu tenho que ir rápido. Será que vai dar tempo? Falei muito. Eu vou passar rapidamente aqui, porque eu acho que... Nossa, passou muito rápido, bicho. Vou passar rapidamente pelo server config aqui, para vocês darem uma olhada. Então, basicamente, na configuração, quando você faz a instalação, é importante principalmente vocês criarem o serviço de SMTP antes, tá? Porque aí o certificado vai ser utilizado aqui para isso. Então, nós temos aqui desativado a porta 80, então ele vai dar um bind ali na porta 443, que é a porta com protocolo seguro, juntamente com SSL, tá? Então, vocês podem desativar 80, manter a 443 ali. Alguns padrões, né, eu deixei aqui as configurações padrões, aqui estava
deny para todos, eu coloquei só o semi-origin aqui, mas é frescurinha. Uma coisa interessante que eu preciso passar para vocês é na hora de criar, por exemplo, um repositório de imagens, tá? Eu deixo require ID false, eu vou explicar por quê. Porque ele não atribui nenhum ID específico para as imagens na hora de fazer o disparo do e-mail, né? Então, eu tenho um HTML, essa imagem ela está dentro desse web server que vai ser gerado pelo Kingfisher, e se você deixar como true, essas imagens elas não estarão acessíveis. Então, eu coloco ela como false para que essas imagens do HTML sejam visíveis. Aí eu vou mostrar. Mesma coisa, né? Essa etapa aqui foi gerada quando eu criei meu servidor de e-mail. Então, o SSL hosts ali, por exemplo, eu já coloquei no full path do meu certificado. B directories e webhook meio que deixei padrão. Aqui eu só coloquei como true, porque aí vocês podem separar por organizações, né? Se você é um autônomo e faz atividades sequentes com relação ao phishing, você pode colocar um vhost, aí você separa por tenants, né, digamos assim. Aí você não consegue, aí você não mistura uma coisa com a outra. Vou iniciar o serviço aqui do Kingfisher. Server. A vantagem é que ele utiliza um client, né? Então ele é híbrido. Somente o servidor vocês têm que utilizar, por exemplo, num sistema Linux, tá? Mas o client vocês podem utilizar no Windows ou no Linux, não tem problema, tá? Eu vou iniciar aqui rapidinho. Ele demora para iniciar. Vou mostrar aqui para vocês. É que eu não consigo arrastar para outra página, mas logo em seguida ele está ali. Então, eu vou acessar o meu conteúdo aqui do Kingfisher. Esse é um client para Windows. Vocês podem colocar qualquer outra porta, tá? Mas é melhor colocar 443 aí, porque aí na hora de vocês aplicarem o phishing, basicamente ele não vai aparecer os 2 pontos e a porta ali, né? Então, vai ficar melhor. Então, já acessei aqui, uma outra tela atrás aqui, eu vou criar uma nova campanha para a gente fazer aqui do zero. Vai ser bem rapidinho, bem rápido, muito rápido. Próximo, é basicamente um wizard aqui, você faz o next, next, finish, é bem simples, então, próximo. Já daria para dar um concluir, mas eu quero passar algumas informações para vocês aqui. Aqui é padrão, eu não atualizo nenhuma dessas informações. Vocês podem utilizar informações da própria organização, tá? Então, eles serão utilizados como variáveis, né, digamos assim. Tem umas tags específicas que você coloca dentro da sua página web, dentro do código do HTML, que ele puxa essas variáveis, né? Então, se você setar aqui uma vez, é só utilizar essas variáveis que ele já automaticamente vai puxar para vocês dentro da estrutura do código, tá? HTML. Eu vou deixar aqui vazio mesmo, né? Você pode colocar ali para expirar, né? Uma boa campanha ali gira em torno de 3 a 5 dias, dependendo do escopo que vocês vão atender, né? Então, ainda tem alguns remanescentes ali clicando nos links mesmo depois de 5 dias, né? Essas configurações aqui, pode deixar padrão. Padrão também aqui, no caso, vocês podem deixar dessa forma. Eu vou correr um pouco para dar tempo aqui, mas a gente já vai parametrizar as configurações aqui para ter o acesso. Tá? Aplicar, você vê que é só Next, Next, Finish. As próprias configurações default ali já nos auxilia na criação de uma campanha. Tá? Deixa eu ver se eu já estou com os meus insumos aqui para colocar dentro da campanha. Ele está carregando aqui, tá, pessoal? Ah, tá. Demora um pouquinho até fazer a comunicação. Eu estou excedendo muito tempo aqui, vou tentar correr rapidinho aqui com vocês, tá? Então, aqui vai ser basicamente, como eu já iniciei o servidor lá, né? Então, ele já está pegando as informações do meu
do meu servidor mesmo, do meu host aqui. Eu vou colocar aqui rapidinho, né? HTTPS, os pontos, security, beleza, tá funcionando, maravilha. O webinar aqui tá tudo funcionando, é meio estranho. Vamos ver. Tomara que não dê um erro. Então, aqui os meus insumos para fazer a campanha é basicamente esse daqui, tá? Eu separei aqui, então, basicamente um template de e-mail. Não se preocupem, essas imagens aqui que eu utilizei para construir o HTML, eles podem ficar dentro do servidor de vocês, né, no no var, www, e o vhost que vocês estão utilizando dentro de uma pastinha específica. E aí o próprio Kingfisher vai abrir um web servicezinho, e aí vocês terão acesso ali, né? Se você não tiver uma base de dados ali de imagens, não tem problema, pode usar o do Kingfisher também. Company name, que é os procedimentos da Wizard. Aqui eu vou colocar a conta que eu criei na hora de fazer a criação do meu servidor. Então, quando eu criei, eu coloquei o Red Team, @securityawareness.site. Source e-mail também no MAI pode colocar o mesmo, tá? Aqui o check SPF aqui vocês também precisam configurar para deixar com uma confiabilidade mais alta ali do score, tá? Friend alias aqui são informações opcionais, eu vou deixar essas daqui, mas vocês podem, por exemplo, fingir que vocês são, sei lá, do LinkedIn, @linkedin.com.br. Então, friendly alias aqui, vocês poderiam colocar dessa forma. Vou colocar aqui, sei lá, ficha. O assunto, eu vou colocar aqui. E aí, meu HTML, tá? Eu tenho aqui meu insumo aqui, então vamos lá para a área de trabalho. Webinar Phishing. Campanha. Mini marketing. Apareceu. Se alguma pessoa da Redbird estiver aqui for da área do marketing, não me bata, tá? Eu não sou desenvolvedor, um exímio designer, tá? Então, eu fiz aqui basicamente utilizando serviços gratuitos mesmo, tá? Então, aqui, passando por essas configurações, né? Preciso terminar aqui antes de mostrar para vocês. A gente pode utilizar uma CVE, um CSV, desculpa. CVE é complicado. E aí vocês podem, por exemplo, fazer uma lista basicamente de usuários, né? Vocês podem, sei lá, fazer por uma campanha. Então, ele é bem simples de fazer aqui. Ele é separado ali por vírgula. Então, primeiro nome ou último nome e o e-mail. Só isso, tá? É bem simples mesmo. Eu vou pegar aqui basicamente o meu e-mail pessoal e eu vou fazer um ataque direcionado somente para um alvo, tá? Poderia ser para os dois aqui, mas aqui não vai dar tempo de mostrar o e-mail temporário, tá bom? Eu vou colocar aqui meu target para um e-mail. Sim, target. Esse vai ser meu e-mail pessoal. Assim, aqui vocês podem colocar a importância da mensagem. Então, se vocês querem impactar a pessoa com algo muito urgente, vocês podem colocar como high. Aqui tem alguns critérios com relação à parte de confidencialidade, né? Então vocês podem deixar normal ou personal aqui, que vai ser diretamente recebido para essa pessoa, e ele vai receber as devidas características ali de um e-mail, né, corporativo. Aqui, mesma coisa, vocês podem deixar dessa forma aqui também, porque aí no caso, não sei se basicamente vai ser gerado por conta do ID ali, provavelmente sim, tá? Aqui, preview. Vamos rapidinho passar aqui pelo código, né? Utilizei um serviço gratuito mesmo para gerar ali basicamente um conteúdo para o meu e-mail. E aqui está a campanha propriamente dita, tá? Então, passando aqui rapidamente, ó, a Red Belt Security é idôneo isso aqui, tá? É real, não é de mentira. Pensando nos colaboradores, decidiu disponibilizar uma assinatura de 1 ano para cada um dos serviços. Eita. Mas para isso acontecer, você vai precisar validar seu voucher exclusivo, tá? Interessante do Kingfisher é que, não sei se eu vou conseguir passar, no final eu posso dar essa dica. Lembra das tags que eu comentei com vocês? Né? Então, por exemplo, aqui na tag onde ele pega o nome, ele é uma tag específica do Kingfisher, ele vai pegar todas as informações da sua lista, e ele vai passar aqui para dentro do corpo da mensagem, né? Vocês conseguem gerar números aleatórios, isso que é fenomenal, porque vocês podem fingir como se fosse um token de acesso e dar mais confiabilidade ali para o e-mail, tá? E aí vocês podem utilizar também, inclusive tem basicamente um mini pix, né? Um pixel ali
um pixelzinho, basicamente, que fica ali no rodapé da mensagem, que ele identifica se você, de fato, abriu a mensagem ou não, tá? Então, o interessante aqui é que vocês podem utilizar essas variáveis, né, de primeiro nome, nome da organização, gerar números aleatórios, aí vocês colocam alguns critérios, né, senso de urgência, boas escritas, né, não vai fazer igual essa campanha aqui que está tudo escrito errado, e foi proposital, tá, pessoal? Coloquem, por exemplo, algumas coisas assim, onde a pessoa vai pousar o mouse em cima e no title da figura seja uma URL que, na verdade, nem existe, né? Então, a pessoa fala assim, mas eu vou olhar o link ali e ver se ele de fato é verdade, né? Mas aí, sei lá, de repente a pessoa, por um momento de distração, ele só olha nesse primeiro campo. Opa, deve ser idôneo. Aí vai, clica e nem vai perceber. Então, eu vou aplicar aqui e depois a gente visualiza a campanha, tá? Preciso correr, estou meio atrasado. Peraí, deixa eu ver aqui o que aconteceu. Configuration, Red Team, Security Awareness. Coisa. Security Awareness. Certo? Deixa eu tirar esse friendly. Red Team. Estranho. Eu coloquei isso. O que está acontecendo? Estranho. Peraí, pessoal. Deixa eu ver uma coisa no meu Gmail. Deixa eu ver uma coisa. Isso aqui mesmo. Não sei por qual motivo, pessoal. Precisaria de um tempo para mitigar. Que droga. Queria mostrar para vocês. Eu vou fazer o seguinte. Eu mandei alguns testes, tá? Então, eu vou tentar meio que reaproveitar o que eu utilizei aqui. Infelizmente, coisa de webinar, né? A gente conta ali com 0 e 1. Não é só 0 e 1, né? Tem que ter 0, 1 e fé ali também para as coisas funcionarem. Mas eu vou mostrar aqui, então. Eu vou ficar devendo essa, eu peço desculpas antecipadamente aqui com relação a isso. Eu vou só pegar uma campanha que eu executei ontem mesmo de teste, tá? Para mostrar para vocês como é que funciona dentro de dentro do escopo aqui. Não sei o que aconteceu, não sei se eu fui ou nada ao vivo também, preciso dar uma olhada depois aqui. Acredito que não, mas eu vou dar uma atenção específica com relação a isso, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês, então, o que eu capturei. Basicamente, seria esse o ataque, né, que foi deflagrado para a pessoa. Então, aqui, ele vai diretamente para o spam, especificamente porque o meu score não é muito bom com relação à parte do domínio em si. Mas aqui, por exemplo, ele gerou, por exemplo, né, o Alexandre, gerou um número aleatório. Então, quando eu clico aqui, eu acho que ele vai direcionar para uma página que não existe, mas deixa eu ver se ele já está tá certinho. Deixa eu ver se ele está funcionando. Tá funcionando, está atribuindo a campanha. Só que eu acho que ele não vai pegar porque ele não gerou a URL. Mas eu vou mostrar aqui para vocês na campanha, para vocês que ele captura alguns dados, né? Então, aqui eu criei uma página bem simples mesmo para mostrar para vocês, né? Então, foi bem direcionado ali para a Red Belt, consultei o esquema de cor, a identidade visual da organização, né? Tentei bolar um máximo
mais interessante possível aqui nessa página, né, mostrando algumas informações, onde a pessoa vai receber o ano ali de voucher, né, que utiliza ali serviços principais de streaming, né, quem não ia querer um serviço desse em pandemia, no home office, né? Então, algumas informações assim que despertem interesse nas pessoas, né? Então você vai precisar vincular a sua conta corporativa, mas para isso acontecer, você precisa passar alguns dados ali, né? Então, basicamente aqui, puxando a pessoa para ter interesse em serviços em troca de informações ali, né? Então, uma campanha ali que vai ser disponibilizado para os colaboradores e aqui não vai ter nenhum desconto ali em folha, por exemplo, né? E aí você vem aqui e valida o seu voucher, né? Aqui no caso, eu fiz um JavaScriptzinho aqui mesmo só para validar se o campo está sendo preenchido, né? Então ele tem algumas informações, coisa bem simples, né? Então aqui um informativo para despertar interesse, para as pessoas olharem e falarem assim, putz, de fato parece ser uma página idônea, por isso que é bom ter campanhas ali regulares, né? Treinamentos regulares, informativos em canais específicos da organização, para que isso não ocorra, né? Então, sempre consultar a fonte oficial ali. Tá com dúvida, procura uma pessoa, né, a equipe ali mais próxima de segurança da informação, ou se está mencionando recursos humanos e marketing, procura saber mais sobre a possível campanha, né? Então, aqui, se isso é um phishing, jamais, isso aqui é uma campanha 100% idônea, né? Então, a gente consegue aqui, basicamente, utilizar essa página aqui para colocar nossos dados, porque tem um código de segurança ali, então tá tranquilo, pode confiar. Quais filmes, né, streaming, etc. Quero cancelar, como faço? Queremos essa campanha em breve. Poxa, super confiável, né? Se Deus quiser, vai ter outra sim. Então, eu vou colocar aqui as minhas informações. Voucher ali, né? Podia colocar qualquer número ali, é só para validar. Observação, tá? Eu coloquei dessa forma, mas existem N maneiras de você aplicar um phishing, né? Por exemplo, quando o pessoal está todo mundo no escritório, acontece de quando você aplicar um phishing e ele for redirecionado para um disclaimer, os coleguinhas vão falar assim, putz, você recebeu essa mensagem aqui? Olha, eu não recebi não, mas clica aí para ver o que acontece. E aí, quando eles recebem essas informações de disclaimer, eles começam a compartilhar com outros colaboradores. Isso gera um impacto ali com relação à estatística, né? Eu coloquei aqui como forma de, por exemplo, dar uma ideia, possivelmente numa etapa de conscientização, né? Que é possível deixar dessa forma assim, colocar as orientações para a pessoa não cair, né? Não colocar os seus dados idôneos ali dentro de uma plataforma desconhecida. Então, aqui basicamente seria um disclaimer. Pode ser sugerido ali, por exemplo, que ela seja redirecionada com um alerta de ok, vamos entrar em contato com vocês brevemente. Depois de 5 dias, vocês mandam um informativo para as pessoas falando assim, olha, vocês acabaram enviando informações ali dentro de um formulário que captura informações, né? Então, aí vocês começam a trabalhar, por exemplo, a conscientização dos seus próprios colaboradores, né? Começam a ter campanhas regulares para que isso não ocorra, né? E aí, consequentemente, a ferramenta em si, ela também disponibiliza ali, por exemplo, vocês visualizarem aqui, por exemplo, que aqui não vai gerar, porque como é um AD específico, eu vou ver se eu consigo abrir a campanha anterior para mostrar para vocês os dados, tá? Essa campanha de teste aqui, por exemplo. Ele está carregando. Olha o tanto de teste que eu fiz para funcionar hoje. O que acontece? Não funcionou. Tá vendo como é complicado fazer webinar para o pessoal que gosta de cibersegurança? Agora eu vou ter que ver se eu tô... Não fui eu nada ao vivo. Mas eu vou ver depois o que aconteceu lá com a questão do meu serviço. Provavelmente deve ser a conta que eu coloquei errada ali, né? Então aqui, por exemplo, eu coloquei alguns... Suponhamos, né, que eu mandei essas informações para o usuário lá no formulário, né? Então aqui ele consegue capturar basicamente as visitas, a última visita, a localização, qual que é o user agent utilizado ali e tal. Por ser uma questão meio incerta aqui com relação ao endereço de IP, ele acaba pegando alguns pontos específicos, ele tenta fazer uma posição geográfica, mas mesmo assim ele apresenta para vocês alguns de onde está sendo essas informações, né? Ele geralmente tem uma assertividade bem alta ali, né? Então, aqui, por exemplo, são as mensagens que foram enviadas, né? Os delivery status aqui, por exemplo, aqui não sei como o tipo não gerou, mas vocês podem criar páginas ali, por exemplo, quando ela é redirecionada, passa ali, por exemplo, por uma gamificação, né? Ela é redirecionada ali para uma página
onde está, por exemplo, dentro do corpo do HTML, mostrando lá que é uma página de treinamento. Então, aqui, por exemplo, poderia ser um trained, né? E aí ia gerar essa informação aqui basicamente para mim, né? Como trained. Aí eu fiz um teste aqui, funcionou. Credenciais, né? Então, aqui eu fiz um input ali de uma informação sensível. Então, aqui, por exemplo, eu coloquei aqui vários testes, né? Então, mandei o password ali, sai hacker. E aí a gente consegue, por exemplo, pegar esses dados mais sensíveis e, de repente, ver se a saúde da política de segurança de senha de vocês estão dentro de conformidade, se as pessoas estão gerando senhas seguras ali. Então, nesse pulo do gato aqui, que vocês percebem se a política interna de vocês estão devidamente parametrizados. A gente tem um webinar, inclusive, falando sobre políticas de senha. Se não me engano, foi o Felipe, né, um profissional da Red Belt, está voltado para a parte de cloud, ele passa dicas bem legais lá para vocês utilizarem, por exemplo, em ambiente de Microsoft, por exemplo. Aí vocês podem utilizar. É isso, né? Vamos validar a campanha aqui e encerrar. Aí era para redirecionar para uma página de Kahoot, por exemplo, mas enfim. Eu estava fazendo os testes e esqueci de tirar, que no caso é o trained, tá? Então, só de considerar essa parte aqui, podia ser uma gamificação ali, então eu estava fazendo os testes ali para passar hoje. Aí você tem os dados estatísticos, né, o dashboard, que vocês podem utilizar ali para mitigar, fazer cruzamento de dados ali, né, qual foi o pico de horário, as pessoas realmente se interessaram por aquele assunto, por que as pessoas se incentivaram, se motivaram tanto naqueles determinados assuntos, né, tem que explicar para elas que nem tudo que vem fácil é idôneo, né? Então, por exemplo, poxa, um ano de assinatura em 3 plataformas de streaming, nunca, né? Então, essas questões assim vocês acabam analisando e tendo métricas ali para vocês, consequentemente, trabalhar com a empresa de vocês, né? Eu vou fechar aqui o meu Kingfisher, depois eu vou ter que ver o que aconteceu aqui. Deixa eu ver aqui, vai ficar aberto lá. Eu vou pedir desculpa novamente, né? Eu queria mandar a mensagem para você, mas ainda bem que eu tenho alguns dados aqui. Eu fiz vários testes aqui, tentei ver o que aconteceu nas formas, mas aqui pelo menos deu para mostrar para vocês, tá? Deve ter sido alguma coisa ali que eu errei na minha conta. Acho que deve ter, inclusive, usado uma conta que nem está cadastrada na minha base ali do Gmail, como eu fiz, tá bom? Eu vou voltar aqui, eu vou exceder bastante o tempo, mas eu vou passar bem rapidinho, então, aqui para a etapa da apresentação para vocês, tá? Deixa eu ver aqui. Eita. Prática. Então, algumas dicas ali de proteção corporativas, né, que a gente pode passar aqui para vocês. Então, uma delas eu já vim falando aqui para vocês, né, simulações e treinamentos constantes, né, então vocês podem utilizar a gamificação para tornar esse assunto que é bem pouco difundido para as pessoas que não têm muito conhecimento técnico, né, se interessarem mais sobre o assunto, né. Melhorias de processo, é muito interessante que tenha contatos ali, canais apropriados para esses tipos de incidentes, né? Então, por exemplo, vocês suponhamos que um usuário dentro da organização de vocês tenha ali identificado um phishing, mas ele não sabe para onde reportar, né? Não tem um canal específico, não tem abertura de chamada, então vocês não acabam gerando métricas ali para identificar também a causa raiz, né? Por que está acontecendo frequentemente esse tipo de ataque em um determinado endereço IP, né? Então vamos tentar mitigar o que acontece. E aí que vai surgindo as ideias de vocês implementarem um sistema de threat intel, né? A Red Belt possui esse serviço também. Não sei se o Ariel está aqui, um abraço para ele aí, trabalha aí com a gente. Plano de ação em caso de vazamento de informações, né? Não contar ali com um budget específico para ransomware, né? Sempre tem um plano ali para vocês anteciparem, né? Jamais se perguntem se vocês serão hackeados, mas quando serão hackeados, né? Não necessariamente vai, mas isso aumenta o score de vocês com relação à parte de segurança dentro da organização, né? Então, pensar dessa forma faz com que vocês procurem formas e maneiras diferentes ali de mitigar problemas de forma antecipada. Gestão de credenciais, né? Comentei lá que se eu não estivesse utilizando o meu Dashlane, por exemplo, eu conseguiria colocar minhas credenciais idôneas ali dentro da plataforma e aí me enviar minhas informações. Mas como a ferramenta se identificou que não é um domínio que eu tenho cadastro, então, poxa, não tem, eu não vou acessar. Então, por isso que é muito importante até mesmo fazer a implementação desse tipo de solução dentro de uma organização, né? Porque aí vocês conseguem gerenciar para os usuários, né? Revogar acessos, manter políticas
seguras ali com relação às senhas, né? E fazer uma gestão centralizada dessas credenciais, que é muito importante. 2FA e MFA, né, duplo fator de autenticação ou múltiplo fator de autenticação, sempre que possível, tá? Dá para bypassar? Tá, mas vocês viram que dá para bypassar. Mas é interessante ter isso também. Muito importante ter gestão de vulnerabilidades também, tá? A parte do RIS, né? Quantas vulnerabilidades hoje existem na organização de vocês, né? Vocês fazem programas regulares de pentest, por exemplo? Vocês fazem análise de vulnerabilidade dentro da organização? Porque uma coisa a gente está tratando com relação à parte de comportamento do colaborador, mas a gente também precisa olhar com viés tecnológico, né? Quais são a parte da infraestrutura ali que está mais degradada, né? Vamos aferir ali as vulnerabilidades mais críticas, consequentemente mitigando elas conforme vão aparecendo em VAs regulares, né? Vulnerability Assessment regulares. Segurança de dispositivos móveis, né? A gente está utilizando nosso celular pessoal muitas vezes ali com dados confidenciais da organização, e-mail, Teams, enfim. Né? Nada mais justo que vocês, por exemplo, terem um olhar diferente com um MDM, por exemplo, né? Que é o Mobile Device Management. Também temos uma webinar falando sobre isso, muito interessante também para a solução ali voltada para a Microsoft, né? Se vocês têm ambiente Microsoft, vale a pena dar uma consultada depois nessa webinar, é bem interessante, porque aí vocês separam em duas camadas, né, basicamente. Então, vocês vão mostrar para o usuário o que é pessoal e o que é corporativo, né? E, consequentemente, tem a facilidade de fazer a autogestão dessas informações. O que está trafegando dentro de um ambiente corporativo? Eu estou fazendo essa gestão via MDM, né? Então eu estou mais seguro. Perdeu o celular, extraviou, foi roubado, é muito mais fácil de vocês protegerem os dados quando você tem uma solução dessa, por exemplo. Tá? Proteção pessoal, né? Não quer dizer que essa proteção pessoal ela não sirva ali como proteção corporativa. Mas são medidas ali que vocês podem trazer para as pessoas ao seu redor também, né? Eu falo direto para minha mãe, olha, toma cuidado com o que você vai expor na internet, né? Então, ela fala assim, não, mas ninguém vai querer meus dados, não. Eu falo, para com isso, todo dado é valioso, né? Quando ele é bem trabalhado, ele vira informação, né? Ele vira inteligência ali. Então, aqui, se vocês quiserem recomendar para as pessoas, né? Façam uma sanitização ali das credenciais. Esses dias eu fiquei até mais tarde deletando todos os meus serviços que eu não utilizava, alterando senha, né? Fazendo essa sanitização. Demora, é chato para fazer, mas é muito importante. Esse Just Delete Me é uma página web que auxilia ali a instruir as pessoas a deletar determinados serviços, que às vezes não é tão trivial quanto você ir na configuração e pedir para excluir a conta, né? Tem alguns traquejos ali que o pessoal geralmente recomenda. E o Have I Been Pwned, né, para ver se seu endereço de e-mail teve algum vazamento em algumas dessas leaks aí que foram vazadas em ataques de ransomware, invasão de sites, enfim. Né, então é bem importante para vocês saberem a saúde da senha de vocês. Foi redundante, né, cofre de senha, eu vou passar aqui. Esse é mais voltado para o âmbito pessoal, né, Dashlane eu utilizo, DashPass já utilizei, Bitwarden também, mas eu gostei do Dashlane, tá? Eu não estou fazendo jabá ali, eu estou recomendando o que eu gosto, então estou vendendo um produto que eu compraria. Conta de e-mail temporário, muito importante, principalmente para evitar spam, tá? Utiliza ali o Momal, TempMail, Guerrilla Mail. Esses serviços são extremamente úteis ali quando você não quer passar seus dados, informações e acaba recebendo spam, né? Querendo ou não, essas informações que vocês imputam em determinadas páginas, eles acabam até mesmo virando base de compra para marketing, né? Para fazer leads, enfim. E eles acabam aí distorcendo as informações falando que não vai mandar spam, mas manda spam sim. Fontes oficiais, né? Sempre. Tá com dúvida? Vai na rede social da organização, de uma empresa, de um CNPJ conhecido, e vê se nos stories ali, por exemplo, do Instagram, o pessoal gosta muito de rede social, vê se está fazendo essa promoção, de fato, vê se tem na página deles, no site oficial, tem essa promoção. É muito mais fácil você perder 2, 3 minutos ali pesquisando se de fato aquele anúncio é verdadeiro do que você simplesmente clicar ali no impulso. Então, mostra para as pessoas deixarem de ser os clicadores, né, e serem um pouco mais amenos ali com relação à análise desses links, né. Não tem problema clicar, clicou já era, vai fazer o quê? Mas não prossiga, né. Vocês podem, como mencionei lá, utilizar algum serviço, né, Virus Total, por exemplo, ele auxilia ali as pessoas, por exemplo, ver se aquele determinado link lá, ele é malicioso. Remetente versus conteúdo, né? Sempre analisar quem está mandando essas informações para vocês e comparar se o conteúdo faz sentido, né? Prefira desconfiar de tudo e de todos, antes de você zelar pela sua segurança do que pela falta dela. Então,
incentiva as pessoas a desconfiarem quando mandar alguma informação, pede para ligar, sei lá, é via WhatsApp, liga, conversa com a pessoa, faz videochamada, faz de tudo para que vocês não sejam ludibriados, desconfie o máximo quando se trata dos dados pessoais de vocês, porque os dados de vocês são utilizados por uma organização também. Tá? Então, se você é o elo mais fraco de uma empresa, consequentemente, você vai ser a porta de entrada para a empresa acabar tendo esse comprometimento aí, tá? Sendo comprometidos ali com relação a ataques hackers. Então, uma coisa leva a outra, por isso que é muito importante. E aí a gente vai encerrando. Pessoal, desculpa aí pela demora, mas conscientização aqui, né? Vim falando aqui o tempo inteiro sobre conscientizar, fazer programas regulares de phishing, né? Infelizmente, aqui aconteceu um imprevisto, mas você viu que eu fiz vários testes antes de passar aqui para vocês. O Kingfisher era uma ferramenta muito legal. Não foi um erro da ferramenta, tá? Foi um erro provavelmente ali da minha conta mesmo. Então, é uma ferramenta muito interessante que vocês podem utilizá-las. Então, faça programas frequentes da organização. Se não tem, crie um. Vai crescer os olhos ali da parte de segurança da informação. Então, olha, hoje nós temos um aumento, né, no Brasil, 23% com relação aos 8 primeiros meses deste ano, em relação ao mesmo período no passado. Isso quer dizer que, para esse ano, até o mês de agosto, ali, por exemplo, pelos dados da Kaspersky, eles identificaram ali 481 milhões de tentativas de infecção com 20 malwares populares, né? Então, não quis colocar aqui para não estender muito. Equivale a mais de 1.000 tentativas por minuto. Então, veja só como nós somos alvos e vítimas, muitas vezes, desse tipo de ataque. Por isso que o phishing é muito complicado de você mitigar, de treinar, porque, os caras tentam de tudo. E por isso o Brasil é campeão, né? 5% do Brasil aqui, 5% dos internautas brasileiros registrando alguma forma de ataque, seja em páginas ali reportando, de repente, um número de telefone que pode ser um spam, um serviço de spam, uma página ali para fontes oficiais como o VirusTotal, Kaspersky, enfim, reportando de alguma forma. Então o Brasil é campeão nisso, infelizmente. E mais de 5 milhões de tentativas de sequestro de dados, né, os famigerados ransomware. Então, 78% a mais nos 8 primeiros meses deste ano em relação ao mesmo período do ano passado. Né? Então, não pensem se vocês serão hackeados, mas quando. Tá? Então, é a caça às bruxas aí, né? Vocês têm que correr atrás com relação a essas formas de mitigar. Eu não passei aqui em buscar soluções de segurança, né? Mas é imprescindível vocês buscarem por soluções de segurança, façam POCs com as empresas que vocês vão contratar determinado serviço, ver se de fato adere à organização de vocês, né? Tecnologia é muito importante, mas como eu mencionei, eu adoro phishing, né? Eu passaria essas informações para qualquer um o tempo inteiro. Então, por isso que é muito importante vocês difundirem esses conhecimentos também para as pessoas e fazerem esses programas regulares, né, para que as pessoas se sintam mais seguras dentro da organização. Deixa eu acender a luz aqui. Gente do céu, isso é de muito tempo. Pessoal, é isso, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da apresentação. Eu peço desculpas aí por qualquer empecilho que tenha acontecido durante a apresentação e o excesso aqui de tempo, tá? Mas eu espero que tenha agregado de alguma forma um conhecimento aí para vocês. Não sei se todos são técnicos, tá? Mas eu tentei meio que balancear ali um termo técnico com um termo mais maleável ali para o pessoal. Mas fiquem à vontade, não sei se permitem aí a gente fazer um bate-papo, né? Fazer perguntas e respostas, mas a gente vai encaminhando aqui para o final da apresentação. Eu agradeço o tempo de vocês aí, tá bom? Alexandre, obrigado. Quem quiser fazer uma pergunta de última mão, pode estar aberto aí para perguntas. Legal. Alexandre, Oi, quem fala? boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Deixa eu ver aqui se eu consigo. Tudo jóia? Aqui é o Marcelo. Essa sistematização que você fez, os testes aí para enviar spam, tem algum passo a passo que você possa enviar os próprios slides do evento para a gente estar revisando e estudando novamente? Legal. Marcelo, muito obrigado pela pergunta, tá? Faz o seguinte, eu até pensei em colocar aqui, basicamente, um QR Code que faz um redirect ali para um repositório, mas como ia ser para o meu repositório pessoal, eu decidi não fazer isso. Né? Eu posso passar algumas dicas ali, manda um e-mail para mim, anota esse e-mail aqui, pode mandar, fica à vontade, tá? Eu tenho o LinkedIn também, você pode me procurar como esse nome, a gente bate um papo lá, tá, Marcelo? E aí a gente pode discutir algumas formas ali de bypassar filtros de SPF, né, melhorar os controles ali, mas no geral, tá, eu vou explicar para vocês, quando geralmente é feito campanhas regulares de phishing, principalmente quando trata-se de um domínio externo,
é muito importante que quando vocês fizerem essas campanhas, vocês coloquem, por exemplo, na whitelist, o endereço de e-mail que vai ser utilizado para aferir a campanha e o endereço IP também, tá? Isso porque aí vai passar esses filtros de controle e vocês terão maior assertividade com relação aos resultados de campanha, tá? Então, é muito importante, além dos controles que vocês podem melhorar de score, do e-mail em si, vocês peçam ali para a organização onde vocês aplicarão esse tipo de campanha que coloque numa whitelist, tá? Fica mais fácil para vocês obterem resultados. E geralmente é assim que é feito, né? Para que vocês tenham êxito e consigam passar os treinamentos para as pessoas, tá bom? Espero que tenha respondido a sua pergunta, tá, Marcelo? Mas manda lá a mensagem. Respondeu sim, só parabenizar aí mais uma vez, excelente conteúdo, ficou bem claro. Legal, Realmente Marcelo. domina aí o assunto. Legal, Marcelo. Obrigado, viu? Manda mensagem lá para mim, por favor. Fica à vontade, tá, cara? Beleza. Aí você me ensinou umas coisas aí também. Gente, só reforçando, essa gravação ela será fornecida assim. Eu sei que tem bastante pessoas que perguntam aqui no chat e no Q&A. Nós vamos disponibilizar no máximo até amanhã a gravação desse webinar aqui com o Alexandre, tá? Para quem tiver dúvida, quiser conteúdo, eu vou pedir até para o Alexandre, a gente vai fazer um contato com os nossos clientes e participantes do webinar através do nosso time comercial. Eles enviam ou o link ou até um conteúdo que seja necessário, um conteúdo adicional aqui referente ao que foi apresentado pelo Alexandre, tá? Quero agradecer o próprio Alexandre pela apresentação, né? A gente estourou um pouquinho do tempo. Qualquer dúvida, estamos à disposição e, mais uma vez, obrigado a todos pela participação. Tá? Vou encerrar o webinar. Legal, pessoal. Obrigado, viu, novamente. Obrigado por todos os comentários, tá? Pode me contatar lá no LinkedIn, mandar e-mail para mim, a gente troca figurinhas lá. Obrigado, pessoal, pelo tempo de vocês, viu? Valeu. Obrigadão.